Quem já sentiu a presença de Deus, dê um glória a Deus aí. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Olha só o que diz o texto. A ressurreição. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda ele não sabia as Escrituras, que diz que era necessária que ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, mas à cabeceira, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, se tu o levaste, dize-me aonde colocaste. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria, e voltando-se disse: Rabone, quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes: eu subo para o Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor. A tua graça, Senhor Deus, eu creio que está neste lugar, operando nos corações. Abre as mentes, Senhor, tira todo o empecilho, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, e nos usa com poder e com graça para ministrar esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém. A ressurreição de Cristo, irmãos, é algo muito importante, é algo determinante. Nós pregamos muito sobre a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz. A gente vai comemorar isso hoje, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão. É determinante a ressurreição de Cristo, é determinante o túmulo vazio. Sem o túmulo vazio, a cruz perderia a validade. E isso é fato, isso é fato. E a gente às vezes pouco se prega do túmulo vazio, que realmente Jesus ressuscitou. E eu estava lendo esse texto e me chamou muito a atenção a Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era uma prostituta, uma mulher que quando encontrou Jesus, ela era possessa, e a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 legiões de demônios dela, 7 legiões, mas esta mulher se apaixonou tanto por Jesus, ela amou tanto Jesus,
ela sempre era pioneira em tudo diante das mulheres, sempre Maria Madalena estava à frente, porque a Bíblia diz que a pessoa que ama mais Jesus é aquela pessoa que mais foi perdoada. Tem gente que diz, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, o que Jesus fez por mim? Parece que a pessoa arruma uma desculpa para não amar, ou inconscientemente não ama Jesus. Mas Maria Madalena sabia do buraco que ela foi tirada. Maria Madalena sabia o que Jesus fez na vida dela, e ela era apaixonada por Jesus. O texto nos diz que Jesus havia sido crucificado, e hoje é noite de Santa Ceia, é bem propício para a gente falar isso. Jesus havia sido crucificado, e no primeiro dia, era o domingo, era o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, e nesse primeiro dia, quem vai ao sepulcro? Maria Madalena. A Bíblia diz que era de madrugada, a Bíblia diz que ainda estava escuro, e ela foi, e de repente, ela chegando lá, ela percebeu, eu estou praticamente lendo a Bíblia, se você quiser acompanhar para a Bíblia, eu vou pregar sobre a Bíblia aí, que está na tua mão, né? A Bíblia diz que ela chegando lá no sepulcro, ela percebendo que a pedra foi removida, e que Jesus não estava lá, parece que ela entrou em êxtase, ela entrou em desespero, ela voltou correndo para Jerusalém. A distância de onde ela estava e aonde Pedro estava era menos de 2 quilômetros. Não existe, biblicamente falando, mas pela geografia, por onde morava Pedro e João, em torno de 1.800 metros. Maria saiu desesperada do sepulcro e foi procurar quem? Foi procurar Pedro e o discípulo que Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Era João. Maria Madalena chegou lá e disse: olha, eu estive no sepulcro agora, e a pedra não está mais lá, o nosso mestre não está mais lá, roubaram o corpo dele, mas olha que insensatez, ela sabia que Jesus iria morrer, ela sabia que Jesus iria ressuscitar, mas naquele momento ela entrou num pânico tão grande, que ela dizia o seguinte: mas roubaram o corpo do nosso mestre. Aonde está o corpo do nosso mestre? Olha, às vezes a gente ouve uma palavra como eles, você vai ver no decorrer da mensagem, você vai entender, como eles ouviam a palavra, e parece que não levava muito a sério. É mais ou menos assim, abrindo um parênteses aqui, vamos supor, nós estamos falando direto que Jesus vai voltar. Quando as pessoas verem o movimento da volta de Jesus, falam: mas como? Mas por que ninguém me avisou? Gente, nós pregamos sobre a volta de Jesus todo o tempo, mas quando chegar na hora, é igual quando chegou a hora da crucificação, é igual a hora que chegou a hora de colocá-lo no túmulo e ele ressuscitar. Mas ressuscitou, mas como? Eles estavam cansados de ouvir esse tipo de coisa que Jesus pregava, todo mundo sabia da morte e da ressurreição, mas as pessoas entram num piloto automático e ela não tem noção do que estão acontecendo, que coisa que está acontecendo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a Maria Madalena. Qual foi a reação? 3 personagens eu vou trabalhar com eles, que tem nesse texto lido. Como se comportou o Pedro e o João, o amigo querido? Na hora, eles saíram correndo. Pode ler no texto, os 2 discípulos, olha só, versículo 4, os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. Então Pedro estava correndo, João, o discípulo amado, estava correndo rumo ao sepulcro, para ver, a pedra não está mais lá, o que aconteceu? E eles foram correndo, e eu fico perguntando, será o que eles saíram conversando? Será o que eles conversavam nessa corrida até o sepulcro? O que aconteceu? Será que eles se comportavam como aqueles discípulos no caminho de Emaús? Que ficaram dizendo: mas aquele que nós achamos que era o Salvador. Eu não creio que isso acontecia, porque eles foram motivados pelo amor. Eles foram correndo, e a Bíblia diz
que o discípulo que amava mais Jesus, eles estavam andando junto, correndo junto, mas o João, ele apressou mais e deixou Pedro para trás. Pedro ficou para trás, está no texto, e eles correndo, eu achei isso interessante. Só que João chegou primeiro no sepulcro, olhou, deu uma olhadinha assim por baixo, só abaixou assim, e viu os lençóis de Jesus, mas não entrou. A Bíblia diz no texto que ele não entrou, João não entrou no túmulo. De repente chega Pedro, que estava correndo, atrasado, e a Bíblia diz que Pedro chegou, entrou, e foi lá e viu os lençóis de Jesus, dobradinho, e viu o lenço, ou a faixa, um texto diz, que estava na cabeça de Jesus, dobradinha num outro lugar. E Pedro, ele analisou, ele entrou, ele analisou. Inclusive, segundo os judeus, quando uma pessoa saía, ou ia para a guerra, ou ia de mudança, ou um filho saía de casa, naquela época, quando ele deixasse bem organizadinho o quarto, a roupa, bem dobradinha, bem guardada, era sinal de que ele voltaria. Ele não bagunçou tudo, ele diz, eu vou fazer certinho porque eu vou voltar. Então, uma das coisas, uma das lições que nós aprendemos aí também, que o fato de Jesus, bem organizado, deixou tudo dobradinho, diz o texto, significava que ele iria voltar, que ele voltaria. Mas, por que será que o João não entrou? Por que será que o João não entrou? Não sei se é por conta do temperamento, porque ele era o apóstolo do amor, de certo era melancólico, meio paradão, não sei, ele lá do amorzão, podia virar o mundo, que não sei, algumas conjecturas, mas por que ele não entrou? De qualquer forma, nem sempre o que chega primeiro leva à vitória. Repito, não é porque o João chegou primeiro, correu mais do que o outro, que ele chegou primeiro, que ele conseguiu o que ele queria. Não era. João não conseguiu nada ali, ele não entrou naquele momento, entrou num segundo lugar. Então, nem sempre quem está à frente vai levar o troféu, nem sempre o que está à frente é porque é melhor ou pior do que você, nem sempre. Ele chegou depois, e Pedro chegou antes. Pedro entrou e fez o que tinha que fazer. Amém? Então nós vemos aí como o Senhor Jesus trabalha, como que Deus se comporta, como que o fato é que Pedro, ele entrou e viu tudo que estava ali. Agora, e depois, o que aconteceu? Pedro, ele saiu dali, mas Maria estava por perto, Maria estava ali também, Maria estava no túmulo, Maria Madalena, ela estava no túmulo, e Deus tinha um plano todo especial com a Maria Madalena. Não era porque era uma prostituta, não é porque ela não tinha o linguajar do jeito que tinham os discípulos. Vamos seguir aqui no texto, olha só, versículo 8, então, no segundo lugar, o João entrou, mas ele não viu nada, primeiro ele não entrou, depois ele entrou, aqui no versículo, olha só, versículo 6, chegou pois Simão Pedro que seguia e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, versículo 7, e que o lenço que tinha estado na cabeça dele, não estava nos lençóis, mas enrolado no outro lugar, versículo 8, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha, no versículo 8 está dizendo que, a princípio João não entrou, mas agora ele entrou no sepulcro, e depois que ele entrou, ele creu. Olha, João não cria ainda, João não tinha fé o suficiente ainda, porque se ele não entrasse, ele não ia crer, ele entrou para crer. Às vezes, querido, para a gente descobrir o que Deus tem para nós, a mensagem que Deus tem, a gente tem que se envolver, como chegou Pedro e entrou e viu e fez.
e o outro olhou de longe e já ia sair, mas depois ele viu que Pedro fez, que Pedro entrou, ele entrou também, e a Bíblia diz no versículo 9, que aí ele creu, versículo 8, no finalzinho, ele viu e creu, versículo 9, porque João ainda não sabia a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Olha essa, João não sabia que era necessário que isso acontecesse, foi falado, então ele creu depois. Às vezes, querido, precisa algum fato extraordinário acontecer nas nossas vidas, para a gente falar, eu não sabia que o Senhor era comigo, eu não sabia que esse milagre aconteceu, eu não sabia que Deus dava livramento, eu não sabia. Ontem eu vi um testemunho de um irmão, que ele estava vindo de Presidente Prudente, há uns dias atrás aí, na chuva, para cá de Piquirubi, o carro capotou umas 7 vezes, 50 metros capotando, e ele contando esse testemunho, eles só saíram sujos demais, mas ele diz, olha como que Deus dá o livramento, olha como Deus mostrou para minha esposa, então ele teve uma experiência, ele percebeu que Deus é bom, Deus dá o livramento, Deus liberta as pessoas. João também, ele era um homem que andava com Deus, era um discípulo amado, mas não tinha experimentado as verdades de Deus. Quando ele entrou, quando ele se envolveu, ele conheceu e ele viu. Às vezes, irmãos, a gente está correndo tanto, como estava correndo aqueles homens para chegar lá, mas às vezes a gente não chega em lugar nenhum, e alguns que entram, mas não é o suficiente. Nós temos que entrar no cerne, no centro da vontade de Cristo, nós temos que nos envolver com Cristo, nós temos que participar das coisas, como Maria Madalena. Que extraordinária o que aconteceu com a Maria Madalena, era ela o pivô de tudo, foi ela que chamou, foi ela que anunciou. Quem era Maria Madalena? Uma possessa, uma endemoniada, mas Deus tem seus planos. Eu vejo esses 3 personagens, primeiro o Pedro, depois o João, essa corrida deles, que teve um que correu mais, mas foi o último a se levantar. A Bíblia diz que, nos dá a entender que às vezes os últimos serão os primeiros lá nos céus. Alguém correu, mas de repente não correu diligentemente. Qual era a finalidade que correu, o porquê correu? Pedro, com certeza, ele queria ver, ele queria verificar lá no túmulo onde Jesus estava. João não estava muito preocupado com isso, então ele olhou de longe e disse, eu não vou nem entrar. Oh, querido, é muito bom nós nos envolvermos, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Agora no versículo 11, começa a acontecer alguma coisa aqui. Os discípulos já haviam ido embora, eles não estavam mais por ali, mas Maria Madalena ficou, aquela Maria Madalena que foi de madrugada, aquela Maria Madalena que viu a pedra removida. Agora no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, fora mas junto, encostada ao sepulcro. Maria estava ali ainda, ela não conformava, e ela ia perguntando, ela queria perguntar, ela queria conversar, para você ver a intensidade do amor da Maria Madalena. Ela estava ali, e olha só o versículo, Maria estava chorando fora do sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou para ver, para o sepulcro, abaixou, e viu anjos, vestidos de branco. Quando Pedro, quando ele olhou, o que eles viram? Os lençóis, a faixa, não foi isso que eles viram? Maria, ela não entrou não, Maria, ela olhou, também só abaixou um pouco, e olhou, o que ela viu? Ela não viu faixa, ela não viu nada, ela não viu Jesus, mas ela viu anjos, seres especiais. Então ela baixou para o sepulcro, viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés.
e o anjo olhando para ela, eles disseram: mulher, por que choras? Por que você está chorando, mulher? Por que você está chorando? E o que ela responde? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou para trás. Então ela estava ouvindo, ela olhou na sepultura, e viu os anjos falou: por que choras, mulher? E ela voltou para trás. Quando ela afastou um pouco, e que olhou para o outro lado, quem que ela viu? Jesus. Jesus estava lá, irmãos. Jesus não apareceu para o Pedro, Jesus não apareceu para o João, discípulo amado, mas Jesus apareceu para Maria Madalena. Você vê como, ó, a confusão aí, ó. Quem acha que é o melhor, que era o Pedrão, que era o João, dormia escorado a cabeça no peito de Jesus. Mas para quem Jesus apareceu? Para Maria Madalena. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Não tinha nada a ver comparar Maria Madalena com um apóstolo, com o discípulo Pedro, não tinha nada a ver. Mas para Deus não tem essa lógica, para Deus não tem graduado, para Deus tem, Ele age, Ele é motivado pelo coração, pela paixão, pelo serviço, pela disposição. Deus é movido por isso. Deus não é movido por religiosidade, não é movido por religiosidade, porque Ele apareceu para Maria Madalena. Ela estava conversando com os anjos, mas não bastava, já estava bom, porque os outros viram lençóis e a faixa, mas os anjos: por que choras, mulher? Ela deu uma afastadinha e ela encontrou Jesus, voltou e viu Jesus, versículo 14, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Era Jesus, mas ela não sabia. Eu não sei se a pessoa ficava tão tensa. Como que ela não sabia? Ela conhecia o mestre, ela não sabia que era Jesus. Acho que o próprio Jesus não deixou ela perceber. Jesus está do lado da pessoa que é sincera de coração. Não importa quem chegou primeiro no sepulcro, não importa quem entrou primeiro ou saiu primeiro, não importa, mas Deus sonda as motivações, Deus sonda o que tem dentro do nosso coração, porque Ele é justo, Ele é o justo juiz, e Ele é o amor perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 15, disse Jesus, mulher, aí foi Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Jesus disse: por que você está chorando, mulher? Quem você está buscando, mulher? Porque na verdade Maria chegava e dizia assim: ó, eu quero levar o corpo do meu mestre, eu quero saber onde ele está, porque eu vou levar comigo. Maria queria um corpo de Jesus, nem que fosse morto. Olha o que ela desejava: eu quero Jesus. Houve uma paixão de uma tal forma, e sem entendimento. Às vezes a gente não entende como convém, até o evangelho a gente não entende. Maria não estava entendendo muito, que ela diz o seguinte: onde está o corpo que eu o levarei? Versículo 15 na parte B, eu o levarei. E ela estava conversando porque ela estava no jardim, fora do sepulcro. Ela olhou no sepulcro, mas estava no jardim, e ela pensou que a conversa de Jesus, aquela pessoa era o jardineiro, que Jesus era o jardineiro, mas não era o jardineiro, era o próprio Cristo. Ela que não entendeu, porque chora, cuidando que era o horteleiro, o jardineiro. E ela diz: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Aí Jesus se manifesta. Jesus disse: Maria. Ela reconheceu a voz, e ela diz: Rabone. Rabone, que é mestre. Aí imagina o encontro, imagina se ela, o que aconteceu. Maria, ela disse: Rabone. E Jesus diz: Maria, Maria, não me detenha, Maria, não me detenha, porque eu ainda não fui para o Pai, eu ainda não subi. Porque Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Depois desse encontro com Maria e com João e Pedro, ele irá aparecer aos 12. Por algumas vezes, você vai ver na sequência do texto, ele vai aparecer aos 12. Mas ele ficou 40 dias na terra, e ele subiu, 40 dias,
E ele diz: eu preciso ir, senão o Espírito não virá, o Espírito Santo Consolador. E ele foi. 10 dias depois, completando 50 dias, por isso que chama Pentecoste, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles discípulos tão frágeis e os transformou em pessoas fortes e vibrantes. Eu quero entender que, por essa narrativa, que se a gente não tiver esse enchimento do Espírito Santo, a gente não suporta, a gente não enxerga direito, a gente não faz direito. Aqueles discípulos foram transformados. Maria Madalena, depois que encontrou esse Jesus e sabia que ele havia ressuscitado, foram transformados, porque eles não entendiam a palavra. E Jesus disse: Maria, tudo bem, Maria, mas eu quero que você faça uma coisa para mim. Conta para os nossos irmãos, conta para as pessoas que você me encontrou, que eu estou vivo, que eu ressuscitei, eu estou vivo. E a ressurreição de Jesus foi assim, presenciada primeiramente por uma prostituta. Jesus morto na cruz e libertando um ladrão. Olha para você ver, libertou um ladrão lá na cruz e foi para o céu. A possessa, a endemoniada com 7 legiões e muito pecadora, teve um encontro fantástico com Jesus. E ele diz: você só não me segura, porque agora não dá para a gente ficar junto não, só lá na frente nós vamos nos encontrar, lá na frente vai ter festa. Eu imagino Maria lá no céu, Maria Madalena lá nos céus. Então, queridos, eu vejo algo extraordinário, e como que o Senhor faz estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está e eu levarei? E disse-lhe Jesus: Maria, Rabone, não me detenha, avisa os meus irmãos que eu vou subir para o Pai. Eu vou subir para o Pai. Confirmou a tese do túmulo vazio, porque naquela época eles pagaram muito dinheiro para falar que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Aí tem uma outra teoria que diz que foi uma doença que tinha na época, que a pessoa morria, mas logo depois ela ressuscitava, ela voltava de novo à vida, e os discípulos haviam tirado o corpo dali, então ele estaria vivo. Eles pagaram fortuna de dinheiro para dizer que Jesus não ressuscitou, mas a palavra de Deus cumpriu cabalmente, porque alguns dias depois, aqueles seguidores de Jesus Cristo, agora cheio, Cristo ressurreto, e ele cheio do Espírito Santo, porque cumpriu a promessa, aqueles homens não tinham medo de mais nada. Se eles tivessem servido um Cristo falso, um Cristo que ficou no túmulo, um Cristo que era um impostor, eles não teriam ousadia e coragem para pregar o Evangelho, apanhar por conta do Evangelho, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Eles não teriam coragem, porque o Cristo estava morto, mas Cristo vive, e o mesmo Cristo que ressuscitou está no nosso meio hoje. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele entra no nosso coração e nos chama pelo nome. Maria, Rabone, mestre. Às vezes, irmãos, a gente fica pensando: não sou digno, eu não sei direito. Não precisa saber, eu não corro, eu não chego primeiro. Pode ser o último também, mas eu vou chegar primeiro. Pode ser também, pode ser o que Deus quer: paixão e coração. Paixão, quebrando todo tipo de religiosidade. Ali não estava ninguém dos fariseus, ninguém dos saduceus foram lá, ninguém dos escribas, ninguém estava lá, mas a prostituta estava. Por isso que lá no céu nós vamos ter surpresa, porque o pensar de Deus não é o nosso pensar. Deus faz de uma outra forma que nós não percebemos. Se não envolver paixão, eu gosto muito de citar a palavra de Romanos 10, versículo 9 e 10, eu já cito quase todos os cultos isso. A saber, a palavra de Deus não está longe de ti, mas está no teu coração e na tua boca. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, confessar com a boca e crer no coração, será salvo. Só basta isso, mas tem que envolver emoção, tem que passar pelo coração, tem que passar. Maria Madalena era apaixonada por Jesus. Pedro, nem se fala,
ele entendeu o que é se converter, ele largou a pescaria, ele largou tudo, ele sabia muito bem. Por isso que quando diz, eu não sei se ele correu por desespero, eu não sei se ele correu porque, será que é verdade? Vamos ver, é o primeiro dia da semana, é domingo, vamos lá ver. Mas ele correu, se ele pudesse ele corria mais, mas você nunca dá o que você não tem, não dá para correr, não dá, mas a fé no coração você pode ter, a fé no coração você pode ter, você pode ir mais além, você pode verificar a veracidade das coisas, você pode. João, a primeira corrida, ele não entrou, depois ele entrou. Pedro, ele entrou de cara, mas João voltou, ainda bem que João voltou, ele teve uma chance, ele não entrou, mas depois que Pedro entrou, ele disse, eu vou lá, e ele entrou. Às vezes a princípio a gente fala, não, eu não vou entrar, deixa assim mesmo, eu não vou me envolver, mas de repente João, ele mudou, e ele entrou, e ele viu e creu. Às vezes a gente precisa ver algumas coisas, tem que ver o agir, tem que ver. Eu de vez em quando eu peço experiências para Deus, fala, Deus me dê experiência, a experiência do meu irmão não serve. Pastor, eu fui num lugar, uma irmã disse que o marido dela ressuscitou, estava morto há 20 dias, experiência dela, lindo, maravilhoso, mas e a minha? E a minha? Você tem experiência com Deus? Maria Madalena teve experiência, de onde Deus tirou a Maria Madalena? De onde Deus te tirou? Ou você acha, não, eu já era de família crente, e Deus quase não fez nada por mim. Se a gente não saber e dizer a Deus, obrigado, porque eu estava no lamaçal, no horrível, de um charco de lodo, o Senhor estendeu as suas mãos para mim, e agora eu estou contigo, como era Maria Madalena, ela sabia de onde ela saiu, e ela amava Jesus de paixão. Então nós temos que ter Jesus no coração, tirar a religiosidade, tirar títulos, tirar tudo isso, e dizer, Jesus, eu te amo. Existe um hino que a gente canta, diz Jesus Cristo eu te amo, Jesus Cristo eu te amo, Jesus Cristo eu te amo. Este amor que a Maria Madalena sentia, é um amor que precisa estar no nosso coração, e com essa narrativa, cumpriu cabalmente o efeito da cruz. Túmulo vazio é a vitória do cristianismo. Túmulo vazio, morreu, mas ele realmente ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Maria Madalena foi a primeira em tudo, Maria Madalena foi a primeira em tudo, mas na verdade ela era a última, e Deus o colocou por cabeça. Maria Madalena, ela foi a única que manteve firme, a única digna de se preocupar. Vamos ver se é verdade, vamos ver se ele ressuscitou. Você tem analisado a tua fé? Vamos ver se é verdade, vamos ver se Jesus, e ela nem queria que fosse verdade, que ele tivesse ressuscitado, que ele tivesse morto, né? que tivesse roubado o corpo, ou, se ela falou roubado o corpo, ela não acreditou que teria ressurreição. Me dá o corpo dele. Ela achava que ele estava morto, mas ele ressuscitou. Amém, querido? Jesus foi e sempre será. Jesus vive e conserva a nossa salvação, derivada ali da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Túmulo vazio, prova da ressurreição, promessa cumprida. E eu vejo 3 coisinhas para a gente concluir. Eu vejo da parte de Deus amor e fidelidade. Repita assim comigo: amor e fidelidade. Novamente, amor e fidelidade. Ele é fiel. Amém. A Bíblia diz que a morte de Jesus, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e a ressurreição era prevista, e a ressurreição aconteceu. Eles presenciaram, os 3 presenciaram. Depois, na sequência do texto, você vai perceber a dificuldade de Tomé de acreditar.
E os outros, mas aqueles 3 saíram na frente, viram coisas que ninguém viu. Louvado seja o nome do Senhor. Amor e fidelidade, fé. Eu creio nisso. Maria Madalena cria em Jesus, não sabia como seria, mas ela cria de paixão e esperança. Se o túmulo está vazio, Ele está por aqui, Ele está aqui. Se o túmulo está vazio, Ele está aqui, Ele está no teu coração, amém? Ele está aqui, túmulo vazio. Hoje nós vamos tomar, daqui a pouquinho, a Santa Ceia, simbolizando o sangue derramado. A gente não estaria comemorando o sangue derramado se houvesse algum tipo de dúvida. Jesus não ressuscitou, colocou Ele e Ele ficou morto. E não é verdade. O meu Jesus vive. Repita comigo: o meu Jesus vive e está no meu coração, e eu posso todas as coisas nesse Jesus que me fortalece. Esta é a razão do cristianismo. Mas você fica tão eufórico se precisar correr para fazer alguma coisa para Jesus? Você fica eufórico? Correr? Vamos fazer, vamos correr, vamos. Você fica emocionado em fazer, em trabalhar para Jesus? Tem paixão? Jesus sofreu por amor a nós. A gente vê a semana que eles comemoram a paixão de Cristo. Ele tinha paixão. Só que o nosso coração precisa acelerar quando ouve falar no nome de Jesus. Nós cremos que Ele ressuscitou. Nós cremos que Ele está aqui. Nós cremos que o túmulo está vazio. Não importa como aconteceu, mas alguma pessoa viu e algumas pessoas viram e foi registrado na Bíblia. Há esperança para nós. Amém, irmãos? Repita comigo: há esperança para nós, porque o túmulo está vazio. Coloque-se de pé, vamos adorar a Deus. Solta um hino para nós aí. Cadê o louvor? Traga um hino aí. Deus vai tocar em você agora. Oh, aleluia. Vem o louvor. Oh Deus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Maria Madalena foi um exemplo. De onde ela saiu? Eu quero que você reflita. Será que você dentro do coração não está dizendo: Senhor, eu nunca fiz nada. Senhor, eu nasci num lar evangélico. Que perigo você está correndo se você achar que Jesus não fez nada por você. Você estava condenado à morte eterna. O túmulo vazio significa que há uma vida eterna te esperando. Você precisa crer, não como creram o próprio João, que ele não estava crendo. Maria Madalena diz: mas ele ressuscitou. Que você possa crer nesta noite, nesse Deus que está em todos os lugares, inclusive Ele está no teu coração, através do Espírito Santo. Dá a mão para o seu irmão, vamos fazer uma oração agora. Deus vai libertar pessoas agora, Deus vai libertar cadeias agora. Você é livre, você não está preso, você não está presa. Aleluia, dê as mãos aí. Aleluia, se estiver distante, encosta em alguém, segura nas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, começa a mover agora, Jesus, com aquele poder que emana da cruz, Pai. Na cruz aconteceu e foi determinante, Pai, na ressurreição. Deus, em nome de Jesus, o Senhor ressuscitou, Jesus. O Senhor venceu a morte, Jesus. E o Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, que vida maravilhosa é essa! A nossa vida verdadeira está escondida em Ti, Jesus. Começa a curar agora, começa a curar agora, começa a tocar agora, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu nome. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez você não viu, mas você creu. Creia agora, pela fé, pelo que diz nas Escrituras. Creia agora, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, olha, Jesus, essa pessoa precisa de um milagre, essa pessoa precisa de uma direção, Pai. Olha o desespero, Jesus, olha o desespero, em nome de Jesus, toca aí agora, transforma, transforma, transforma. Oh Deus,
Oh, Espírito Santo, começa a tocar agora. Espírito Santo enche, Espírito Santo transforma. Oh, aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Oh, Deus, Aleluia. Deus, Cantamos aleluia, aleluia. o Cordeiro venceu. Aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Começa a glorificar. Ele está na casa. A casa é dele. O culto é para ele. Tudo é para ele. Oh, começa a glorificar. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Já que a lavassura manai. Ei, que assim que canta a lavassura. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo sussurrar. Jesus se preocupa tanto com você. Jesus se preocupou com Maria Madalena. Saiu do fundo do poço. De repente Ele te tirou de um lugar tão difícil. E hoje você não está bem. Agradeça a Deus agora. Ele ressuscitou. Começa a glorificar. Deus habita em meio à adoração. Deus habita em meio aos louvores. Ei, Deus, toca aí agora. Ei, Deus, toca aí agora. Não deixa essa pessoa sair daqui assim. Oh Deus, em nome de Jesus. Maria saiu do sepulcro, Senhor. Saiu apavorada, entristecida, queria o corpo. O Senhor não tinha o corpo para dar para ela. Tinha a vida, tinha a eternidade e muito mais. Tinha a presença do Espírito Santo.